Olá! Vamos falar sobre um ponto muito simples a ser executado na formulação de uma política pública. Trata-se do diagnóstico do problema que a política visa resolver ou mitigar. O que é? A análise do diagnóstico consiste em definir claramente qual é o problema, as suas características, quem são os grupos mais afetados pelo problema, quais são as evidências. Isso é a análise de diagnóstico. Parece muito simples, mas algumas políticas não deixam claro para a sociedade, muitas vezes, qual é o diagnóstico do problema. Então é importante que na documentação da política esses registros estejam disponíveis. A sua importância se deve ao fato de que, sem uma compreensão clara, objetiva da realidade que se quer alterar, que se quer modificar, é muito difícil ter efetividade e eficácia na alteração desse problema. A análise do diagnóstico pode ser dividida em algumas etapas. A primeira etapa é definir claramente qual é o problema que se quer atacar. Muitas vezes, muitos problemas são mencionados, mas sem determinar claramente qual é o problema principal que vai ser resolvido ou mitigado pela política pública. A outra etapa consiste em levantar hipóteses sobre as causas dessa política. Quais são as causas que contribuem para que esse problema seja verificado? Nessa etapa é importante usar como ferramenta uma chuva de ideias com a equipe envolvida na formulação da política e depois elaborar uma árvore do problema. A árvore do problema é uma ferramenta muito didática que, no topo, apresenta quais são os efeitos que esse problema gera na sociedade e, no meio, o problema muito bem definido e identificado e, abaixo, as causas associadas à existência desse problema. Uma vez feito isso, é importante buscar na literatura quais são as associações realmente verificadas entre o problema e as suas causas. Outra etapa consiste em buscar na literatura as evidências que já foram encontradas sobre as relações de causa e efeito associadas a esse problema. Muitas vezes a gente estabelece uma hipótese sobre o que determina o problema e a literatura encontra que os determinantes desse problema são outros. Então é importante também nessa etapa olhar para a literatura. Para a compreensão do problema é de fundamental importância que se olhe quais são as características associadas ao problema. O problema pode ser diferente em diferentes grupos, ele pode afetar regiões diferentes do país, então é importante saber caracterizar este problema. Associado a isso, o formulador da política pode utilizar bases de dados disponíveis, como as bases de dados do IBGE, os registros administrativos do governo federal, outras bases de dados estão disponíveis, por exemplo, no Banco Central, no Ministério da Fazenda, em outros ministérios, Ministério da Desenvolvimento e Indústria. Então é importante que o formulador utilize evidências associadas a esse problema para fazer a sua caracterização. Nesse sentido, também é importante que o formulador da política olhe quais são os indicadores no nível internacional. Como será que o Brasil está em relação aos seus pares latino-americanos ou aos países da OCDE, por exemplo? Olhando para fora, para os indicadores internacionais, que a gente consegue ter a dimensão de quanto esse problema deve ser priorizado. Então, é importante que nessa etapa, além de definir o problema, evidências e dados quantitativos sejam utilizados nessa análise, para que a parte de compreensão seja muito bem feita. Os instrumentos para isso, como mencionado, são a chuva de ideias, árvore do problema e pesquisas quantitativas, indicadores, fazer a comparação de indicadores associados ao problema.